Olá, meus amores, bem-vindos, bem-vindas, mais uma aula de física para começar. E aí você já sabe o que precisa fazer, não é isso? Separar papel e caneta, porque a nossa brincadeira começa agora. Vamos lá? Sem perder tempo? Simbora. Meus amores, seguinte, nós vamos começar uma aula agora de dilatação térmica volumétrica. As características de uma dilatação térmica volumétrica. É aquela dilatação que ela é tridimensional. Onde é que estão as pegadinhas? Onde é que isso pode te levar ao erro? E como você vai sair pela tangente. Só que antes disso, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Olha, dá uma trabalheira produzir isso aqui. Dá uma olhada na estrutura que a gente usa para fazer tudo isso aqui, ó. Dona, mostra aí tudo geral. Param! Vai chegar, pera aí, que vai dar certo. É porque é tudo assim mesmo. Olha aí, ó. Tá me vendo aí? Pronto. Tem a produção ali, um monte de câmeras, um estudo grandão, um monte de infraestrutura para você assistir a aula e não deixar nem um joinha, nem se inscrever. Enfim, né? Brincadeiras à parte. Vamos para a aula? Olha só. Brincadeiras fiquem à parte, tá bom? Mas seria muito massa se você pudesse deixar aqui o seu joinha, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Tem sempre material novo chegando para ajudar você a fazer qualquer prova de física, tá bom? Mas sem enrolação, vamos direto para a nossa aula de hoje. Dilatação térmica dos sólidos, só que a dilatação volumétrica. E aí você já está vendo aí na tela as nossas anotações. Primeiro detalhe, o que seria uma dilatação volumétrica? Seria justamente aquela dilatação que as três dimensões vai ser alteradas. Então vamos imaginar um objeto assim, certo? Ele tem o formato de um cubo, só para dar a ideia de tridimensional. Nesse caso, diferente dos outros dois, e só para lembrar, essa aula é uma continuação, tá bom? Por isso que tem letra C. Ela é a continuação da aula de dilatação térmica linear, superficial e agora volumétrica. E aí você tem um objeto que ele possui um certo volume inicial. E perceba que ele é tridimensional, né? Ou seja, ele tem uma altura aqui, ó. Ele tem um comprimento nesse sentido aqui e ele tem isso aqui também, ó. Então ele é tridimensional. Se a gente aquecer esse objeto, a gente já sabe que vai acontecer uma dilatação, o objeto vai aumentar suas dimensões e esse tamanho aqui, ó, que terminava aqui, ó, vai vir mais para cá, ó, ele vai ser maiorzinho aqui, ó. Esse aqui, ó, vai ficar maiorzinho, então ele vai dilatar para cá, ó. Percebeu? E esse aqui em cima aqui, ó, ele já vai vir para cá, ó. Vai ficar assim, ó. Pronto. Eu vou só ligar agora todos esses pontos. E você vai perceber que vai se formando aqui de verde uma figura maior do que a anterior, né? Com um novo volume final. Houve uma dilatação volumétrica. Aí essa dilatação térmica volumétrica, que eu vou chamar aqui ó, de ΔV, você vai entender que essa variação de volume, ela é dada pelo volume inicial, o coeficiente e a variação de temperatura. E mais uma vez você vai percebendo que as equações são bem parecidas umas com as outras. É um processo bem análogo, sacou? Então, o que é que está acontecendo aqui? A variação de volume vai depender do volume inicial. Então, se o volume inicial é grande, então a dilatação será proporcionalmente grande. Se a variação de temperatura for grande também, se variou muito, então ele vai variar mais o volume. Agora, tudo isso depende de qual é a substância que aqui está sendo representada por essa letrinha grega. E aqui será chamada de coeficiente de dilatação térmica, anote aí, ó, dilatação térmica volumétrica. O coeficiente é volumétrico. Coeficiente de dilatação térmica volumétrico. E aí, o que é que ele vai trazer de interessante para a gente? É que esse coeficiente, ele é 3 vezes o valor daquele coeficiente linear. E aí onde está a primeira pegadinha? Tem muitas situações que você precisa, na verdade, do coeficiente volumétrico, mas quando você vai ler no enunciado, lá está dizendo linear. O aluno que ficou um pouquinho distraído durante a leitura da questão, não focou muito bem, ele pode não perceber isso. E aí ele vai ser induzido ao erro, ele vai usar o coeficiente errado. Mas toda vez que se trata de uma dilatação volumétrica, aí a gente precisa entender que o coeficiente ele é volumétrico. Pega o valor do alfa, triplica que ele se transforma aqui, ó.
Vamos a um exemplo? No exemplo do coeficiente do aço, que eu venho citando desde a primeira aula sobre esse tema. 1,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Se a gente fosse para uma aula de coeficiente superficial, aí seria o dobro. Seria 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Mas como essa aula é sobre o coeficiente volumétrico, então é o triplo do alfa. É 3,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Fez sentido para você, não fez? Muito bem, qualquer situação que for falar de variação de volume, o volume está aumentando, o volume está diminuindo, né? Associado à temperatura, a gente está preso, a gente está atrelado a essa expressãozinha aqui, ó, certo? Estaríamos sempre atrelados a essa expressão. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação do volume. Ah, a temperatura não variou tanto, mas tinha uma dimensão inicial muito grande. Então, se o V0 era muito grande, ele dilatou também muito, certo? Então, é diretamente proporcional a variação de volume à temperatura, mas também é diretamente proporcional ao valor do volume inicial. Tudo bem? Pronto, você viu que variação de volume volumétrica se torna muito mais fácil e muito mais intuitivo depois que você já viu as outras aulas. Quando você for aplicar isso dentro dos exercícios, você vai perceber que isso ficou, nossa, fácil demais. Ficou mamão com açúcar, sabe? Ficou mais fácil do que tirar um pirulito da mão de uma criança. Não foi tão fácil esse exemplo. Vamos botar um exemplo mais coerente. Ficou mais fácil do que tomar o celular que está tocando alguma coisa do YouTube lá do bolo fofo de uma criancinha de 2 aninhos de idade. Pronto. É muito mais fácil estudar física, viu aí? Então, sem enrolação, pegue os seus materiais, pegue os seus livros, suas apostilas, pegue sua lista de exercício e agora está na hora de você treinar. Vá resolver questões. É isso que vai lhe dar grande agilidade. Quer aprender questões? Então, você não vai se inscrever aqui no canal. Oh, desculpe, você já está inscrito aqui no canal? Então, fica atento que logo, logo vai chegar um montão de vídeos só sobre resolução de questões e como que esses tópicos caem dentro das principais provas que envolvem física no Brasil. Tudo bem? Aqui a gente encerra, tá vendo? Ó? Olha, deixa eu lhe mostrar aqui. Ó. Acabou. Não tem mais nada anotado para cá. Dilatação volumétrica é isso. É como se fosse apenas um bracinho a mais, um ponto a mais lá das outras dilatações. Mas, peraí, acabou não. Porque a gente ainda tem a dilatação térmica dos líquidos. Mas aí é tema para outra aula, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.